cubanos para atender o povo mais pobre do Brasil. São contra os cubanos aqueles que não precisam da saúde pública no Brasil. Em uma mão, elegeu um governo sério, competente e conferiu... Quero dizer, senhora presidente, que o PT esteve onde sempre esteve, ao lado do povo brasileiro. Durante os governos do Partido dos Trabalhadores, o nosso povo tinha renda, tinha emprego, ia no supermercado, enchia o seu carrinho, fazia churrasco no final de semana, tinha crédito. Proporcionou um dos períodos de maior desenvolvimento e inclusão social desse país. Eu gostaria de saber o que fazem os liberais e apoiadores desse governo que até agora não fizeram uma proposta para gerar emprego e tirar o povo da crise. A gente quer um país diferente, a gente tem que pensar que esse país tem que passar por uma mudança completa. Nós já tivemos uma mudança política que aconteceu em 2018 agora, tá? Colocando dentro do nosso governo federal um novo governo sério, competente e, mais do que tudo, comprometido com o combate à corrupção e com o combate a tudo de ruim que foi feito nos últimos 20 anos de governos que antecederam o atual. A gente vê nesse novo governo ações efetivas, ministros comprometidos e uma série de demandas sendo colocadas para frente. E, observem, nenhum escândalo de corrupção. No passado, eu posso enumerar vários. Muitos deles eu tive a honra e a felicidade de trabalhar enquanto estava na Polícia Federal. A felicidade de ver algemas sendo colocadas em corruptos, como nunca aconteceu nesse país. Já dizia um outro filósofo, né? Como nunca aconteceu antes na história desse país. Vários corruptos sendo presos, várias pessoas sendo detidas. Por sinal, recentemente, a Polícia Federal deflagrou a 65ª fase da Operação Lava Jato e deteve outras pessoas, entre elas, filho de ex-ministro do governo passado. Assim como no dia de hoje e de ontem, a Polícia Federal fez trabalhos para prender um cidadão chamado de Frei Chico. Alguém sabe quem é esse? É um que estava recebendo mesada, mais de R$1 milhão recebidos da Odebrecht nos períodos de 2003 a 2015, e é irmão de um ex-presidente da República que está preso em Curitiba. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Esse tipo de governo ninguém mais quer. Nisso, o povo brasileiro já fez a sua parte. No ano passado, em uma mão, elegeu um governo sério, competente e conferiu ao presidente Bolsonaro 57 milhões de votos, mais do que isso. Essa mudança agora passa para que a gente consiga aqui dentro dessa casa tornar as ações que o governo federal quer de combate à corrupção, de mudança da segurança pública, de reforma da Previdência, de reforma tributária, em ações efetivas, em ações que mudem a realidade dos brasileiros. E reformar para quê? Eu ando pelo meu estado, General Girão, as pessoas me perguntam, para que é tão necessário fazer essas reformas? Porque não adianta o governo ser sério e comprometido, se ele não tiver condições de trabalhar. Nas últimas décadas, o governo federal foi literalmente saqueado. Todas as entidades públicas, órgãos, instituições são alvo de escândalo de corrupção. Hoje mesmo, a Polícia Federal também fez uma operação para prender lá em Maceió, lá nas Alagoas, pessoas que estavam desviando recursos, acreditem, da educação das crianças, do Fundeb, do transporte escolar, da merenda escolar. E enquanto trabalhei na Polícia Federal, tive a infelicidade de instaurar dezenas de inquéritos de prefeituras de interior, de vários outros casos que tinham como denominador comum uma única coisa: o desvio de recurso público. Se a gente quer que isso mude, precisamos reformar a estrutura do nosso país. Reformar a estrutura também
passa por uma reforma na segurança pública. Essa reforma na segurança pública já começou com medidas que demonstram em números a redução da criminalidade. Já começou com a chegada de um pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que apesar de críticas de alguns parlamentares que essa casa trabalham, é unanimidade nacional. É reconhecido internacionalmente como uma referência de probidade e de retidão. Trouxe para dentro dessa casa um pacote de medidas para redução de crimes, desde colarinho branco até crimes violentos. E em ações, a gente já tem dados do Sinesp que demonstram essa redução em números. Nós já tivemos uma redução no número de crimes contra a sexualidade na casa de 13% no último ano, de homicídios na casa de 21%, de latrocínios de 23% e de assaltos à carga e a veículos de 27%. São números reais. Enquanto eu assisto a Rede Globo falar da informação do anuário da segurança pública, dado antigo, dado do ano passado, divulgando o tempo todo os dados coletados até o ano passado. Eu desafio essa mesma mídia a divulgar esses dados no final desse ano e no começo do ano que vem, porque eles ficam divulgando os dados de governos anteriores para tentar acreditar ao Ministério da Justiça atual algum fracasso que não é seu. E pelo contrário, aqui dentro desse parlamento, nós estamos brigando para trazer de volta a segurança às ruas, para empoderar o cidadão de bem, dando possibilidade ao acesso às armas que lhe foi negado desde o Estatuto do Desarmamento, votado em 2005, 2006, e aqui essa casa decidiu, o povo brasileiro decidiu que o cidadão de bem deveria ter a possibilidade de ter acesso a armas. De lá para cá, nós cerceamos esse acesso. E o que eu escuto a esquerda dizer aqui todo dia é que se colocar arma na mão de cidadão de bem, eu vou aumentar a criminalidade. Eu lhes pergunto, até hoje eles não tiveram essas armas. A violência aumentou ou diminuiu? Ela só aumentou. Porque o bandido tem condições de ter acesso à arma e o cidadão de bem não, infelizmente. O bandido está dentro da cadeia e quem está atrás das grades é o cidadão de bem encarcerado em sua própria casa, porque não se sente seguro para sair nas ruas. Esse pacote de crime tem que ser prioridade para ser votado aqui nessa casa, desse Congresso Nacional, para a gente aumentar esse trabalho que já vem dando resultado em números, para aumentar a sensação de segurança e trazer de volta aquela tranquilidade que todos nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Isso sem falar no combate à corrupção, que o pacote anticrime ele vem com muita força atingir o centro desse tema, as organizações criminosas e tudo aquilo que a gente tanto quer ver desaparecido no nosso país. Aproveito a oportunidade para parabenizar a Polícia Federal, não só por todas essas fases que fiz até hoje, mas pela Operação Lava Jato, que ainda é alvo não só dessa casa, doutor Alexandre Frota, mas das forças mais ocultas e estranhas possíveis. Eu vejo até tribunais trabalhando contra a Lava Jato, como se ela tivesse alguma coisa de ruim para o país. Como se tirar a sujeira debaixo do tapete fosse um problema. Eu já escutei, inclusive em palestras, que tive a oportunidade de ministrar, Brasil afora, que a Lava Jato estava parando o Brasil, como se combater a criminalidade, como se colocar à vista o que foi feito de errado no país fosse alguma coisa perniciosa, prejudicial às grandes empresas do Brasil, que na verdade eram só grandes corruptores, que trabalhavam com uma série de pessoas que gostavam de ser corrompidas. É importante que a gente cite outras pautas de interesse nacional, mas que tem a ver com o discurso do momento. General Dirão, dia 5 de setembro passado, fiz uma sessão solene aqui para homenagear o Dia Internacional da Amazônia. No meu pronunciamento,
eu comecei com ele dizendo assim: fico feliz que o povo brasileiro descobriu que a Amazônia existe. Até um dia desse ela não existia, ou pelo menos as pessoas não estavam preocupadas com ela. Eu ouço aqui, como eu vi o último parlamentar de esquerda subir ali e falar em queimadas. Eu desafio ele a me dizer onde é que a Amazônia fica no mapa, porque queimadas existem desde que eu sou criança, e não havia preocupação desse parlamentar. A preocupação dele hoje com a queimada é porque isso foi parar na mídia, isso virou motivo de jornal nacional, e agora tem várias pessoas preocupadas com o desmatamento, com a queimada na Amazônia. Se vocês estão preocupados tanto assim com a Amazônia, que vocês venham trazer políticas públicas para melhorar aquele estado. Afinal de contas, quem manteve aquela Amazônia preservada é o povo que habita a região. Foram as Forças Armadas que mantiveram a integridade nacional. É o povo que está lá, que tem a consciência da importância da Amazônia para a sua sobrevivência. E o governo federal e esse parlamento têm que criar políticas públicas para garantir que ele não tenha que fazer as queimadas. Não é só ficar na televisão dizendo que isso é errado e não apresentar nenhuma alternativa, nenhum motor de crescimento, nenhuma oportunidade de geração de empregos.